Boa noite a todos. Boa noite. Vamos, nesse momento, procurar assentar na cadeira de uma maneira bem relaxante, soltando o nosso corpo físico, respirando profundamente, sentindo pelo menos uma vez no dia a entrada e saída de ar em nossos pulmões. Aliás, a gente faz isso constantemente e se torna mecânico. Mas vamos dar uma inspirada bem profunda, segurar no nosso limite e depois expirar suavemente, tranquilamente. Vamos percebendo a entrada e a saída de ar em nossos pulmões. Vamos procurando sentir esse ambiente e com ele toda a paz que ele nos transmite. Que nosso coração nesse momento consegue perceber, consegue sentir toda essa tranquilidade, ao ponto de nos sentirmos num ambiente cujo nível de ameaça é exatamente zero. E que nós sentimos nesse momento a presença do nosso Mestre Jesus. Eu vou convidar todos vocês nesse momento a mentalmente a fazermos uma pequena caminhada. E na medida em que nos damos as nossas mãos e caminhamos imaginando à nossa frente uma estrada florida, cheia de árvores, lugares como esse que estava passando na televisão, que a gente sabe que é uma grandeza divina, é uma obra de Deus que foi colocada não para nos satisfazer, mas que pudéssemos usufruirmos dela. E no momento em que saímos a caminhar, ao olharmos em nosso horizonte, eu posso sentir, podemos sentir que vem à nossa direção aquela pessoa que quando aqui esteve, quando ela vivenciou nesse mundo como nós, ela teve a oportunidade de receber em seus braços aqueles a quem Deus enviou, o nosso Mestre Jesus. Eu estou falando de Maria de Nazaré. Nesse momento ela nos encontra e nos abraça fraternalmente, com muito carinho, da mesma maneira que ela fez quando teve em seus braços o Mestre Jesus. E Maria nos aponta que devemos continuarmos unidos para um pouco mais de caminhada atingirmos ou nos encontrarmos com o nosso Mestre Jesus. Portanto, cada um, à sua maneira, da sua forma, segundo o vosso entendimento e compreensão, estamos nesse momento diante do nosso Mestre Jesus. Que cada um possa mentalmente transmitir a ele tudo aquilo que gostaria de dizer. E Jesus, amoroso como nunca, nos abraça, nos fortalece e nos indica que devemos caminhar um pouco mais, para que nesse instante possamos nos sentir diante do nosso Pai Criador, diante do nosso Mestre maior, Deus. E por que não aproveitarmos essa oportunidade para agradecê-lo por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que Ele nos dá, na medida em que a Ele sempre dirigimos os nossos pensamentos e sentimentos e as nossas súplicas. E Deus nunca deixa de nos atender. É que Ele atende de maneira diferente, Ele atende na medida exata daquilo que necessitamos. E às vezes a gente pede um pouquinho mais. Mas como Deus não barganha, Ele dá aquilo que a gente necessita. Então vamos nesse momento permitir expandir o nosso sentimento de gratidão para levarmos ao Pai e agradecê-lo por permitir estarmos todos aqui nessa noite, para permitir que possamos mais uma vez agradecer por tudo aquilo que temos, que somos e por tudo aquilo que recebemos. Então elevamos o nosso pensamento para dizer:
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a todos aqueles que nos ofendem. Mas não nos deixes, Pai, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois é todo seu o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Todos bem? Meu nome é Estevo e eu estou hoje voluntariando aqui nessa casa. A gente veio aqui para bater um papo, falar um pouquinho, né, sobre o tema do mês, que não é esse que está aí, mas é de relações sociais. E o tema dessa noite que se chama emoções e vibrações. Relações sociais. O que é uma relação social? É um conjunto de interações entre duas ou mais pessoas, entre dois ou mais grupos de pessoas, orientada por normas específicas ou expectativas sociais. Traduzindo, eu de uma maneira bem simplória, eu coloquei dois tipos de relação social. A relação social comunitária, que é aquela de teor afetivo, que é onde a gente exerce e pratica o ato de caridade, as nossas ações de caridade. São aqueles ambientes que a gente frequenta, onde a gente dedica algum tempo da nossa vida em benefício de uma outra pessoa. Por isso eu chamei ela de comunitária, baseado no nosso sentimento. E a associativa, talvez seja a que a gente mais exerce, que é de teor objetivo, está baseada na razão e na união de interesses. Então, aquele relacionamento que nós mantemos, muitas vezes por interesses comerciais ou por outros tipos de interesse, a gente pratica aquela ação, aquela relação e cessa por aí e acabou. Mas dentro desse processo existe um tipo de relação que a gente não pode deixar jamais de falar, que é a relação dentro da família. Então eu vou perguntar, eu não quero que ninguém responda, mas vocês só levam para refletir. Como é que está as nossas relações sociais? Na família, com os amigos, na sociedade, nos locais que a gente frequenta, etc, etc. A relação entre as pessoas em uma sociedade permite que nós nos identifiquemos, que um cidadão identifica o outro, o nosso círculo de amizade, aqueles locais que eu me identifico com a ação que é ali praticada e eu começo ali a exercer as minhas ações sociais. Então percebe que a nossa vida vira em torno de relacionamentos. Tudo bem? Para quem quiser se aprofundar mais na questão de relacionamento, principalmente pessoal, eu indico um livro chamado Os 7 Níveis da Intimidade. É um livro que fala o tempo todo sobre relacionamento. E eu sei de pessoas que, quando leram esse livro, deram um depoimento dizendo o seguinte: se eu tivesse lido esse livro antes, eu não teria acabado com o meu casamento. Porque ele nos ensina, ele nos fala, nos faz refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas relações sociais. Entrando no tema dessa noite, a gente fala em emoção e vibração. O que é emoção? Todos nós passamos por emoções, né? Proveniente de estímulos internos ou estímulos externos. A emoção, como uma definição, é a sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo, que pode ser um sentimento, portanto interno, ou um acontecimento, portanto externo. Eu vivenciei uma situação no dia de hoje, por exemplo, e aquilo me deixou muito emocionado. E por que fala que a emoção é uma sensação física? A única que a gente mais sente quando a gente sente emoção não é aqui? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Estou andando numa rua escura,
deserta, olho para trás, vem alguém na mesma direção que eu começo a acelerar meus passos, vou acelerar. E olho para trás, eu percebo que o outro está fazendo a mesma coisa, está acelerando também. Aí fica um correndo do outro. Nesse momento, quando o medo aparece, o que acontece com o nosso coração? Dispara. Aquela sensação de calafrio, de medo, aquilo invade a gente. E isso é autônomo, a gente não tem como controlar. Aí, de repente, a pessoa alcança a gente, passa pela gente, fala boa noite e vai embora. Aí vem aquela sensação de alívio, de tranquilidade. Todo esse torpor todo que a gente criou acaba desaparecendo. Então, teve um cidadão chamado David Ramon Hawkins, era um cientista americano, ele viveu entre 1927 e 2012. Ele era médico, psiquiatra e também escritor. Ele dedicou boa parte da vida dele a estudar e entender mais sobre a consciência humana. Então, ele criou uma tabela, a tabela que mede frequência. A tabela de Hawkins é uma tabela que mostra qual é a frequência vibracional de cada emoção do ser humano. Eu vou dar 3 exemplos aqui, mas vocês provavelmente já devem ter experimentado alguma delas. E ele baseou isso num estudo chamado cinesiologia, que é o estudo do movimento especificamente do corpo humano. Então, os níveis de consciência de Hawkins diz mais ou menos assim. Ele computou o sentimento desde a vibração mais baixa, mais inferior, até a mais elevada, que é no campo da iluminação. Quando a gente está muito próximo de já atingir patamares bastante elevados. Abaixo dela vem a de gratidão. Então vamos supor, eu estou no estado de gratidão, estou me sentindo feliz, estou bem, estou me sentindo iluminado, mediu a vibração, dá mais ou menos 900, 700 a 1000 Hz. É o grau da vibração. Essa é a vibração mais alta. A média, por exemplo, eu estou sentindo um estado de paz, estou me sentindo feliz, mediu, deu 600 Hz. Estou mal, estou numa questão de culpa, com remorso, mediu 30 Hz. Vê a diferença? Estou envergonhado, me sinto humilhado, 20 Hz. Hertz, para a gente ter uma noção, assim, a gente está olhando para a lâmpada, alguém está vendo a lâmpada piscar? No Brasil, 60 Hz, ela pisca 60 vezes por segundo. A gente não percebe, a gente acha que está incandescente o tempo todo. Na verdade, ela está piscando, é que os nossos olhos não conseguem perceber. É 60 vezes por segundo. Lembra quando comprava um produto que vinha lá do Paraguai, que era comum não comprar? Que a questão de hertz lá era diferente da nossa, a gente punha aqui no Brasil não dava certo, é por causa disso, a frequência dele era diferente. Só para a gente entender. Então vocês veem todo o sentimento que a gente tem, que a gente passa, que diferença isso faz para nós. Né? Vamos falar de vibração. A vibração, segundo a física, é um movimento ondulatório. Ele oscila de uma onda emitida por uma coisa ou por um ser. O corpo humano ele tem a capacidade de emitir ondas eletromagnéticas. As ondas elétricas vêm do cérebro e as ondas magnéticas vêm do coração. Quando a gente mistura as duas, a gente cria um campo vibracional que fica em torno de nós. Esse campo ele pode se alterar nos relacionamentos que a gente está passando no momento, ele pode mudar. A nossa percepção daquilo que está acontecendo à nossa volta pode mudar. E como toda onda eletromagnética, ela atrai coisas, então a gente está sempre atraindo aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está se identificando. Fala, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Tem muito. De acordo com o nosso estado de pensamento, aquilo que eu penso, aquilo que eu estou sentindo, eu vou exatamente atrair aquilo que é compatível com o nível que eu estou pensando. Muitas vezes, vocês já perceberam que quando a gente começa a pensar em coisas boas,
Eu vou dar um outro exemplo mais fácil de entender. Está lá a mãe, está lá o filho. O filho está doente. Está doentinho. A mãe fica ali olhando para o filho. Já pararam para pensar, se fosse medir ali a frequência que aquela mãe, ou mesmo o pai, mas geralmente é a mãe que passa por esse motivo, que ela está vibrando, que ela está gerando de frequência ali, para que aquele filho se cure, se sare. Já pararam para pensar nisso? Que quando a gente para pensar e desejar alguma coisa, essa vibração que nasce dentro de nós, o que a gente pode conseguir com isso? Muita coisa. Continuando. Todas as vibrações que emitimos, a gente tem aqui que nem um HD, né, na cabeça. Fica tudo gravado aqui. Emoções, sentimentos, fica tudo gravado. E isso, de alguma forma, é como se a gente tivesse aqui uma placa fotográfica e ela fica registrada nessa placa fotográfica. De maneira que quando a gente aciona a nossa lembrança, eu me lembro de uma fotografia, eu lembro de alguém que está registrado, de situações ou momentos que eu vivi, etc. É uma boa, basta a manifestação da lembrança, tudo vem quase que instantâneo. Portanto, todas as nossas ações e sentimentos fica registrado no nosso mundo íntimo. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente percebe, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, de alguma maneira estão registradas no nosso campo íntimo. Para se ter uma ideia de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente deseja, fica registrado. Se o que eu estou desejando não é uma coisa boa, eu estou registrando uma coisa ruim, né? Para a gente ter uma noção do que é uma coisa boa ou ruim, não tem nenhum exemplo melhor do que a gente olhar, por exemplo, uma televisão. Você começa a assistir um telejornal, 90% ou 99% das notícias são sempre de coisas ruins. E de um modo geral, eu vou me incluir, mas a gente tem um querer de se interessar, de se sintonizar com esse tipo de coisas, e chega uma hora que a gente começa a agir e pensar exatamente aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve todo dia. A gente começa a manifestar aquilo que aquele sentimento está sendo passado para nós, né? Como é que a gente faz para limpar? Se vocês colocarem um monte de sujeira num balde e deixar a torneira aberta, no primeiro momento vai ficar turva a água, não vai? Vai se misturar, mas se você deixar correr, ele vai vazar. Vai chegar uma hora que só vai ficar no fundo do balde aquele sedimento que sobrou, que não conseguiu expulsar, mas a água toda fica limpa. Nós somos assim. Nós somos assim. Muitas vezes nos intimidamos tanto com as coisas que não são muito boas, e que por mais que a gente faça uma limpeza, sempre fica um pouquinho que ainda dá para passar o rodo e jogar fora. Portanto, as nossas energias emitidas pelas nossas palavras, como dizemos as palavras, como nos dirigimos com as palavras, com as nossas ações, aquilo que pensamos e nossas emoções. Tudo que a gente faz, a gente deixa a nossa marca. Vocês provavelmente já devem ter ouvido que ao longo da nossa existência a gente vai escrevendo uma história, né? Que é a nossa história. E por onde a gente passa, de acordo com a nossa maneira de agir, de sentir e de pensar, a gente deixa registrado a nossa marca. Da maneira como eu falo com você, da maneira como eu reajo quando você fala comigo, da maneira como eu me comporto diante de vocês, da maneira como eu me comporto diante da sociedade, da maneira como eu me comporto diante dos meus filhos. Todos bons ou não muito bons exemplos.
Porque nós, de uma certa forma, a gente é sempre uma reprodução daquilo que já existiu. Por exemplo, a gente entra num ambiente que a gente não conhece, que nunca veio aqui. Casa espírita, por exemplo, você nunca vê, a primeira vez que você vem aqui. Qual é a tua reação? Eu vou fazer o que eu vejo a maioria fazer, não é? Aí eu vejo que todo mundo chega, senta ali, bonitinho, fica quietinho, eu também vou fazer a mesma coisa. Se eu entro num ambiente que eu desconheço, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou imitar as pessoas que lá estão. Então imaginem nós o que acontece com todas as ações que a gente faz, por quem elas são emitidas, por quem elas são imitadas. Jogar papel na rua é feio? Claro que é. Ah, mas eu estou com papel na mão, alguém me deu um papel, distribuiu na rua um papel, eu peguei e joguei dentro do lixo. Ah, mas só você joga ali. O resto não joga, vai jogar na rua. Mas a gente tem que acreditar o seguinte, tudo aquilo que você faz que é bom, sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém observando. Você pode até não ser muito imitado, mas provavelmente tem alguém que está sendo visto. A nossa evolução é a soma das experiências que experimentamos. Por que experimentamos? Porque muitas vezes a gente passa por algumas experiências na vida que são um pouco amargas e a gente foge delas, muda para o interior, vai para longe para não vivenciar aquilo. Depois de um tempo, esquece, a gente volta. Nós perdemos uma grande chance de naquele momento experimentar alguma coisa que iria trazer algum ensinamento para nós, porque a vida é assim, tudo aquilo que eu experimento durante a minha existência não é a quantidade de aniversários que eu faço que vai me trazer bagagem. O que me traz bagagem é o que eu experimento e aprendo com cada uma das situações pelas quais eu vivi. Por isso que eu falo das experiências que experimentamos, que tem algumas que a gente evita. E às vezes a gente está desperdiçando uma boa oportunidade para aprender alguma coisa. Então, às vezes a gente passa por alguma situação, a gente deveria mergulhar de cabeça. A gente não faz isso. A gente evita. Vem outra, a mesma situação, ela vai se repetir, é cíclico a coisa. E eu não ligo. Vai chegar uma hora que ela vai vir com tamanha potência que vai acontecer que nem acontece. Lembra das 3 leis de Isaac Newton? Tem uma lei dele que fala a lei de força e aceleração. Quanto maior é a força que incide sobre mim, maior vai ser a minha reação. Não é? Quando eu estou vendo cair alguma coisa na casa do vizinho, no vizinho da frente, no vizinho do fundo, ele está reagindo segundo a compreensão dele. Mas quando cai na minha cabeça, às vezes cai uma vez, ela vem tão leve que eu não dou muita importância. Mas quando ela começa a vir pesado, eu vou ter que se acelerar, vou ter que mexer. Então, quando a gente fala em arquivo de memória, que tudo isso fica gravado na nossa memória, todo mundo aqui, só para fazer uma recordação, acho que todos nós passamos pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo 4º ano da escola, né? Ninguém entramos lá, ninguém sabia nem segurar no lápis, aí foi indo delicadamente, com técnica, a professora foi nos ensinando, quando chegou no ano já estava escrevendo. Imagine se eu chegasse no 4º ano e apagasse da minha memória tudo que eu aprendi nos 3 primeiros anos. Seria difícil viver? Então vamos trazer isso para nós agora. Não importa a idade que cada um tem, mas vamos dizer que nós, a partir de hoje, vamos esquecer tudo que nós vivenciamos nos últimos 20 anos. Como seria a nossa vida? Está vendo a importância fundamental da memória? Né? A gente esquecer tudo aquilo que a gente vivenciou. E a gente sempre vivencia uma coisa hoje, é para a gente utilizar no dia seguinte, ou no futuro. Mas a gente precisa aprender uma coisa. A gente guarda muita coisa para usar no futuro. A gente junta muita coisa para usar no futuro. E a gente esquece de viver o presente. Às vezes a gente guarda tanta coisa, e às vezes a gente é retirado daqui muito depressa, muito rápido. E tudo aquilo que eu juntei, que eu guardei,
provavelmente vai utilizar bem ou vai utilizar mal. E a gente tem visto nesses exemplos da vida que muitos sobreviventes acabam usando muito mal aquilo que foi deixado. Então, todos esses processos que a gente comentou está sujeito a uma lei. A lei divina. E o que é a lei divina? É a ideia de que as normas que orientam as ações humanas são estabelecidas no reino divino. Tudo aquilo que é contrário àquilo que Deus estabeleceu, você está agindo contra as leis divinas. Existe um monte de leis, né? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas vou falar da lei moral. Uma lei moral é uma lei severa, porque a lei divina ela não permite atropelo. A gente tem que vivenciar um dia após o outro. Não adianta eu querer vivenciar o amanhã se eu não vivenciei o dia de hoje antes. Então, é necessário ter esse conhecimento e essa sabedoria. Tudo gira em perfeita sintonia com as leis de Deus. As conquistas do mundo só acontecem segundo as leis divinas, segundo aquilo que Deus permite que aconteça. Ao ser humano, muitas vezes, não foi concedido muito direito de sabedoria, porque o homem, não tendo o poder que Deus tem, ele já cria um monte de coisas como se fosse Deus. Imagine se fosse dado para cada um de nós o poder divino. O que provavelmente a gente estaria fazendo? Portanto, a soma dos conhecimentos das leis divinas em nós, vivenciando cada uma delas em nós, praticá-las. Não adianta nada eu aprender e não pôr em prática aquilo que eu aprendi. Eu leio 10 livros por semana, de tudo aquilo que eu aprendo na leitura, do conhecimento que eu adquiro, porque é através do conhecimento que a gente progride, que a gente cresce, eu não utilizar para nada. Eu gosto sempre de estar repetindo assim, Jesus, quando ele se reunia com os discípulos, em volta dele, e todos aqueles que o seguiam de perto, ele sempre teve uma intenção muito profunda. E talvez nem o próprio Jesus tenha conseguido fazer isso. O que ele tentava explicar para cada um dos seus discípulos era que a vida iria dar para eles aquilo que eles dessem para a vida. Vale para nós. A vida vai nos dar na mesma proporção daquilo que eu oferecer para a vida. Aí é uma questão extremamente pessoal. O que é que eu estou oferecendo para a vida? O que é que eu estou oferecendo nas minhas relações sociais? O que é que eu estou oferecendo no meio familiar do qual eu vivo? O que é que eu estou dando? Na mesma proporção é o que eu vou receber de volta. Para a gente encerrar. Em algum momento, a gente sabe que vai errar. A gente só aprende quando erra, não quando a gente acerta. Quando a gente acerta é muito bom, mas a gente se esquece das possibilidades de erro e é justamente através do erro que a gente cresce e aprende mais. Mas a gente tem que ter a consciência, se eu errei numa determinada coisa, eu olhar para o mundo, eu vou ver que existe um espaço infinito para me acertar, para mim buscar o acerto, para mim procurar o acerto. E para retomar a vida, a gente tem que buscar o acerto. E é preciso que nós todos tenhamos consciência de que a gente vai errar. Mas tem duas maneiras de errar, uma consciente e uma inconsciente. Quando a gente erra inconscientemente, a gente tem que usar esse erro como um aprendizado. Quando a gente erra conscientemente, mais será cobrado de nós. E se eu sei que determinada coisa é errada, e eu insisto em praticar, então eu estou angariando uma série de compromissos futuros que uma hora eu vou ter que responder por isso. Tudo bem? Tenhamos sempre essa consciência. A gente vai errar um dado momento. Mas também tenhamos a consciência que a gente tem espaço e tem tempo para reconhecer o erro
não praticá-lo mais, mas seguir em frente buscando o acerto. Que nesse momento, então, nós possamos levar para dentro da nossa mente algo que eventualmente tenha tocado o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. E que ao vivenciarmos cada uma dessas situações, a gente possa extrair da vida exemplos magníficos, magnânimos. Que a gente possa ter aprendido com cada uma das situações, das dificuldades pelas quais passamos. Que Jesus, nesse momento, possa abençoar a cada um dos aqui presentes. E que Deus, sempre ao nos ouvir, sabe muito bem aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Então, quando eu buscar em minhas orações falar com Deus, que eu também saiba pedir. Porque a questão não é só pedir, a questão também é dar. O que eu estou dando para poder ter algo de volta? Então vamos buscando dentro de nós aqueles sentimentos bons que todos temos. Vamos, nesse instante, permitir que eles possam sair. Na medida que cada sentimento bom saia de nós, a gente possa ir se unindo com todos aqui presentes. Imagine o tamanho da onda de vibração de amor que estaremos construindo. Então, de acordo com o nosso desejo, a nossa vontade, a gente vai emitir essas ondas de vibração de amor e direcioná-las para todos os cantos do nosso planeta Terra. Para os nossos governantes, para que tenham discernimento na hora de tomarem as decisões. Que nós possamos direcionar para aqueles lares em desajustes, para aqueles casos difíceis que eventualmente cada um de nós conheça, para aquelas pessoas acamadas que possam estar recebendo esse amor divino, que possa ao menos amenizar as suas dores. Estamos pedindo permissão ao Pai para que parte dessas vibrações recaiam sobre cada um de nós, na medida e na intensidade que nos for necessária. Graças a Deus e graças a Jesus.